Olá, seja bem-vindo ao melhor cursinho preparatório do Brasil, é o cursinho do SCA. Aqui já vamos agradecer logo de cara a toda a equipe envolvida aqui no projeto. Tem muita gente trabalhando para essas aulas de qualidade chegarem até você, especialmente ao Cabo Tel. Eu sou o professor Gleison Versosa, eu sou especialista em linguagens. E nessa aula nós vamos ver algo bastante importante que às vezes você aí, rapazinho, você aí, mocinha, que está se preparando para o Enem, vocês costumam, de certa forma, negligenciar. Hoje vamos ver movimentos literários, mais especificamente vamos focar no Barroco. Já fizemos uma aula sobre a literatura de informação, que é a primeira aula, que é o primeiro movimento literário do Brasil, e hoje nós vamos dar continuidade. Por que que isso é importante? Pela seguinte questão, senhores, esse conteúdo cai em todo Enem. Pode ser que caia tanto na prova de história quanto na prova de linguagens, pode ser que caia nas duas, mas fato é que o conteúdo relacionado às escolas literárias, que muitas vezes o aluno acha que às vezes um troço meio chato e tal, ele dá mais ênfase a outro tipo de coisa, e quando chega lá, quando cair esse tipo de conteúdo, vocês costumam quebrar a cara porque vocês não prestaram atenção e não estudaram algo que vocês não achavam muito relevante, ok? Então hoje, senhores, senhoras e senhoritos, nós vamos falar do Barroco. Você já deve ter ouvido falar um pouquinho aí sobre isso. Lembrando então que nós aqui estamos trabalhando e nós estamos pensando e nós estamos efetivamente estudando apenas a parte relacionada à literatura brasileira. Pode ser que alguns livros aí, sobretudo livros que não sejam específicos para o Enem, você ache alguns livros que vão puxar a literatura, desde a literatura portuguesa, por exemplo. Quando eu estudei, sabe, trocentos anos atrás, eu acabei cometendo esse erro, acabei estudando lá literatura portuguesa e tal, coisa que não ia cair, tá? Então a gente não vai estudar o que não vai cair, porque não faz sentido, a gente tem que avançar no tempo. Então, a literatura brasileira ela vai começar, obviamente, com o descobrimento do país em 1500, a gente já viu lá a literatura de informação, que foi o primeiro movimento literário que aconteceu no Brasil, que basicamente as obras literárias visavam informar, tá? Se quiser depois lá, dá uma volta lá e ver a nossa aula relacionada a isso que importa. Mas agora, caso você não tenha visto, não tem problema, a gente vai fazer a aula de Barroco, depois você vê, porque elas não são tão sequenciadas no sentido de que você precisa saber uma para você saber a outra, ok? Então, galera, nós vamos ver o Barroco especificamente no que se refere à literatura, e o nosso plano é que você seja capaz de identificar alguns elementos relacionados ao Barroco, bater o olho no texto, saber que é Barroco, por quê? Depois eles vão te pedir isso nas perguntas, eu preparei algumas perguntas do Enem também com relação a isso, tá? E que você seja capaz de reconhecer quais são os autores principais. Por quê? Às vezes você não reconhece o texto, às vezes aparece o texto e você fica meio confuso se é Barroco, se não é, o que é o texto, mas se você souber o nome do autor, né? Lembra lá que na outra aula eu falei que é importante você saber o nome do autor, porque às vezes o nome do autor vai dar uma clareada no texto que você não entendeu, tá? Principalmente se for texto poético e se for texto um pouco mais antigo, igual esses aqui, é normal que você tenha uma certa dúvida, que você fique meio com a cabeça bugada quando você lê o texto, mas se você souber, por exemplo, quem é um Padre Antônio Vieira, se você souber quem é um Boca do Inferno, se você souber quem são esses caras, você viu ali, você já bateu o olho e falou, opa, esse aqui é Gregório de Matos, Boca do Inferno, então só pode ser um movimento barroco, não pode ser outro tipo de movimento, mesmo que você às vezes não entenda o texto. E aí você sabendo quais são as características do barroco, quando eles te perguntarem, você já vai ser capaz de responder, porque você já está manjando, você já sabe quais são as características do barroco, tá? Então, nós vamos começar aí, galera, já está aparecendo para vocês aí na tela o primeiro slide que diz o seguinte: a interpretação sobre o Barroco permaneceu durante séculos vinculada a uma postura iluminista, construída pelos artistas no estilo que o sucedeu, o neoclassicismo. Como o próprio nome indica, os neoclássicos retomavam as ideias da antiguidade clássica e do Renascimento, condenando a postura medieval dos artistas barrocos que priorizavam o protagonismo de sentimentos e de religiosidade nos extremismos antagônicos. Então o que acontece, ó? Aqui o material, o que ele fez? Presta atenção no que ele fez. Ele deu uma adiantada para dizer que o iluminismo existe em contraposição ao barroco. Pensa comigo, o movimento que você mais deve ter estudado é iluminismo, principalmente em história, etc. Se a galera do iluminismo, eles pensavam em coisas de luzes, de
de ideias, de ciência, de iluminação, eles estavam combatendo o quê? Estavam combatendo o que vinha antes, que era o barroco. Então todo movimento, quando ele chega, ele começa a dar pancada no movimento anterior, tá? Então esse aqui que está dizendo que o movimento anterior, ele era um movimento baseado na subjetividade, a gente está falando do barroco, né? Era baseado na subjetividade, era baseado na emotividade, e o movimento que veio na frente, que é o que a gente vai ver na próxima aula, que é o arcadismo, ele vai fazer o contrário. Notem que isso é muito comum dentro dos movimentos, e quando você for começar a traçar a sua linha de tempo de escola literária, você vai conseguir sacar com muito grau de precisão que os movimentos eles são pendulares. O que isso quer dizer? Você vai ter em uma determinada época um movimento que prega a razão, a objetividade, tá? E outro que prega a emoção e a subjetividade. E esses movimentos, senhores, senhoras e senhoritos, eles são movimentos que se sucedem, um acaba e o outro começa. Por quê? Sempre quando existe um movimento, ele vai se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando, até que chega uma hora que ele chega num ponto de equilíbrio, ele acaba dando uma exagerada, vem um outro movimento contrário e engole ele e a coisa volta para o outro lado. Então, se você lembrar, a gente viu lá na literatura de informação que era uma coisa mais... foi o primeiro movimento lá, né? Literatura de informação. Você vai lembrar que a literatura de informação era um troço que buscava razão, objetividade, tá? Então, o cara lá, quando ele escrevia cartas pro rei de Portugal, ele queria ser objetivo, ele não podia ficar fazendo metáforas demais. Ele tinha que ser objetivo, ele tinha que ser claro, ele tinha que ser específico. Só que logo na sequência, a gente tem esse movimento aqui que ele é totalmente objetivo, né? Na sequência, vai chegar um movimento que é o barroco, né? E o barroco, ele vai ser exatamente o contrário, ele vai visar a emoção, a subjetividade. Por quê? Esse movimento aqui, ele vai subindo, 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 chega na hora que ele chega no seu ápice, né? E aí, tudo que sobe tem que descer. Quando ele chega no seu ápice, começa a acontecer uma decadência e os outros textos começam a aparecer e vão acabar tomando o lugar dele. Eu sei, você pode estar pensando nessa hora que eu estou ignorando toda a análise histórica. Sim, eu estou. Por quê? Na análise literária, esse movimento de sobe e desce, ele é muito claro. Ele é muito claro. Pode ser que isso tenha alguma relação com a história? Eu não sei. Eu sei que na literatura é claríssimo que esses movimentos de puxar para a razão, na sequência puxar para subjetividade. E logo na sequência aconteceu o inverso, né? Então se a gente tem aqui o barroco, que é a emoção, o próximo movimento vai ser o arcadismo, tá? Que vai visar o quê? Basicamente, vai voltar para a razão, para o objetivismo. Então, é um movimento circular, tá? Nós vamos completar mais na frente aí todos esses movimentos. Então, se você não se inscreveu aqui no canal, dá aquela fortalecida, porque nós vamos completar todos e vocês vão ver que é claro, é muito claro como é que esse movimento funciona, tá? E aí, lembrando a galera que está assistindo esse vídeo dentro das nossas plataformas próprias, dentro do canal do Telegram, dá uma fortalecida, assiste pra gente lá no YouTube, dá um like e se inscreva no canal da organização. Tamo junto, beleza? Ok. Então vamos seguir, meu povo, olha só. Com isso, o artista barroco construía seus textos em imagem explorando de modo hiperbólico, ou seja, o que é uma hipérbole? É um exagero, tá? Hiperbólico, antitético, ou seja, de antítese, tá? Antitético e paradoxal todos os antagonismos humanos. A concepção pejorativa do que o barroco é uma arte irregular, afetada, repleta de ornamentos abusivos que comprometiam a sobriedade e linearidade das formas plásticas. E a clareza linguística pode ser explicada pela própria nomeação do estilo, como explica o crítico Vitor Manuel Aguiar Silva. Olha só. Então, todas as vezes que alguém vai falar mal do barroco, alguém vai lembrar que o barroco era alguma coisa que era mais nebulosa, tinha pouca clareza, tá? É um movimento que as palavras são meio confusas, tá? Só que isso não é um juízo de valor para dizer que o barroco é ruim. Isso é uma constatação de um fato. O barroco tem essas características de conflito, de algo abstrato, que é um conflito religioso, com o conflito do mundo real, que é o mundo físico, o mundo que existe na prática. Então é claro que
Essa diferenciação ela vai acabar acontecendo e alguns dizem, então você está criticando, falando mal do barroco. Não, a gente só está dizendo que o barroco é assim. Então quando alguém tenta tratar o tema de uma maneira pejorativa, dizendo que o barroco é ruim, por exemplo, por causa disso, a gente não está dizendo nem que ele é bom nem que ele é ruim, a gente está dizendo que ele é assim. Então ele é assim que funciona, tá? E aí esse crítico ele vai dizer o seguinte, a palavra barroco adquiriu valor pejorativo nos meios humanistas da Renascença, ou seja, os renascentistas começaram a falar mal do barroco, né? Foi uma campanha de desinformação com relação a isso, que dela se servia para se referir desdenhosamente aos lógicos escolásticos e aos seus argumentos e raciocínios, considerando-os absurdos e ridículos. Isso também acontece sempre que sai-se de um movimento e entra-se em outro. O movimento que chegou, ele tem que falar mal do anterior, porque senão como é que ele vai criar umas novas bases para o movimento próximo que está acontecendo? Isso é normal, ok? Isso sempre acontece com todos os movimentos. Então, e aí o que ele fala? Um argumento em barroco, por conseguinte, significava um argumento falso e tortuoso. E segundo Croce, a expressão teria sido apenas transferida para o domínio das artes, para designar um estilo que parecia também falso e ridículo. Com efeito, atualmente os estudiosos consideram a origem hispânica do vocábulo como uma conclusão bem fundada. Essa origem deve ser procurada no termo barroco, usado na língua portuguesa no século XVI, para designar uma pérola de forma irregular. Então, na língua portuguesa, barroco significava uma pedra irregular. Lembrando, então, que aqui nós estamos no século XVI, galera. Claro que aqui, quando a gente começa na literatura de informação, a gente começa no século XV, né? No século XV, não, em 1500, quando os portugueses chegam. Então, 1501 já seria século XVI, né? Então, meio que os dois conviveram um pouco durante um tempo, porque os movimentos não é assim também, galera. O cara nasce um dia, fala, ó, acabou esse daqui, agora começou esse, morreu esse, começou esse. Não, os movimentos eles levam um pouquinho de tempo, porque eles vão, um vai sobrepujando o outro até que um acabe tomando conta do outro, tá? É assim que funciona. Não dá um clique e fala, ó, a partir de hoje vão todo mundo escrever texto barroco. A partir de hoje ninguém mais escreve texto barroco, vamos só escrever texto Árcade. Não, não é assim que funciona. O negócio precisa de um certo tempo de acomodação, conflito entre os dois grupos para ver qual que vai vencer na esfera da literatura. Nós vamos ver que vai ter alguns momentos que dois movimentos vão conviver juntos para ver qual que vai ser o prevalente. Isso acontece bastante, tá? Então, tudo aqui até agora está sendo tratado na mais pura, severa e tranquila normalidade, ok, galera? Então vamos ver o que segue se dizendo aqui. Como se vê, segundo a visão iluminista do século XVIII, o barroco, aspas, deturpou a sobriedade, o equilíbrio geômetra e a precisão da arte renascentista. Somente com os estudos de Heinrich Wölfflin, principalmente com a sua obra Conceitos Fundamentais da História da Arte, publicado em meados do século XX, o estigma de que o barroco era uma arte menor deixou de ser consenso no universo intelectual. Então, durante séculos aí, as pessoas achavam que o barroco era uma arte ruim, só porque ela tinha essas características de obscuridade, né? Mas às vezes você tem uma arte feia, como é a arte de hoje em dia, por exemplo, muito feia, diga-se de passagem, mas que nem por isso pode ser considerado que não é uma arte, né? A arte não precisa ser necessariamente bela, digamos assim. E às vezes o barroco ele é bonito, sim. Você vê uma igreja barroca, por mais que é tudo ali meio confuso, você não entende nada, você acha bonito, né? Dá para, pelo menos aqui em Minas a gente tem muito, a gente acha até bonito sim. Então, outra condenação a que o barroco esteve sujeito se deveu ao fato da sua produção estar muito vinculada à religiosidade, o que para a postura cética, racionalista e de tendência pagã dos neoclássicos era outro equívoco. Então entrou também, para esse misticismo, essa campanha anti-barroco, entrou também essa questão de que as pessoas que apareceram aí nos movimentos neoclássicos, eles eram contra a religião. Então eles viam que o fato do barroco ser sobretudo uma arte religiosa, mesmo porque era a igreja que pagava, né? Então como ela era uma arte religiosa, ela seria uma arte equivocada por conta disso, tá? E aí começam-se a desconsiderar as obras, etc, por causa disso. A proximidade do barroco com a religiosidade medieval explica-se pelo fato de que a igreja, consciente da perda de muitos de seus fiéis com a reforma protestante de Lutero, e você tem que conectar isso lá com as lições de história, tá? Desejava recuperar e resguardar o seu império. Com isso, as artes, tanto a literatura quanto a pintura, tornaram-se grande foco da Contra-Reforma, que pretendia educar e moralizar os fiéis para que esses não se afastassem dos valores católicos. Portanto,
a arte barroca ela vai servir, ela vai nascer, ela vai ser paga pelo menos, né, com o objetivo de tentar puxar a galerinha e os fiéis que estavam indo para o lado protestante de volta. Então a arte sempre foi um grande motor político, né? Sempre foi um grande motor que tenta puxar a sociedade para um lado e para o outro, né? E aí nós vamos entender que dentro desses contextos aqui, toda essa mudança... E aí existe até um paradoxo que a gente não sabe quem nasceu primeiro, se é o ovo ou se é a galinha. Existe uma discussão muito grande entre os literatos, que é a seguinte: são as obras que mudam o mundo, as obras, os livros, vamos dizer, que mudam o mundo, ou é o mundo que mudou e aí começa a aparecer obras que são reflexos desse mundo? Não sabemos direito, tá? Então pode ser que você tenha momentos na história da humanidade que um movimento literário tenha sido feito, ou um movimento artístico, tenha sido feito de cima para baixo, tá? Como nesse caso aqui, que você tinha uma igreja que tinha grana, aí ela começa a pagar os artistas para fazer essas artes para tentar puxar a sociedade de um lado para o outro. Mas também a gente tem movimentos que aconteceram exatamente o contrário, que você tem um movimento de arte que vem de baixo para cima, ou não tão de baixo, né, que para produzir arte também o cara tem que ter um certo recurso financeiro, mas quando você tem um movimento que vem de baixo para cima, e esse movimento que vem de baixo para cima, ele acaba transformando a sociedade ao revés. É por isso então que a gente não sabe muito bem se são as obras literárias que mudam o mundo, ou se é o mundo que muda de tal forma que faz com que as obras literárias comecem a pipocar dentro de um determinado tema e ou assunto. Então, se você pega, por exemplo, a popularização, sei lá, do YouTube, etc., será que é o YouTube ou essas plataformas que são muito boas, ou é porque a sociedade está no momento que aceitaria qualquer outro tipo de forma de comunicação parecida com essas plataformas, né? Se tivessem inventado um outro tipo de formato, será que ele funcionaria? Não sabemos, porque esse formato que moldou a sociedade ou é a sociedade que moldou esse formato? Por exemplo, a gente está aqui numa plataforma, se você estiver vendo no YouTube, a gente pediu like, por exemplo. Já deu like, faça isso. Então, o que aconteceu? É o povo que já estava buscando esse tipo de interação, e aí os produtores de conteúdo e as plataformas se aproveitaram? Ou foi o contrário, né? A plataforma e os produtores de conteúdo que formataram o povo para fazer isso? Paradoxo. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Não sabemos, ok? Então vamos dar continuidade, dei uma devagada aqui, mas para você entender como é que essa questão das obras de arte, dos movimentos literários, isso tem um profundo impacto dentro da sociedade da época, por isso que eu falei que você tem que voltar às vezes e conectar isso com as aulas de história, tá? E dentro do pensamento do homem da época, ok? Eles são, portanto, muito importantes e por isso que vai cair nas provas, ok? Dessa forma, o Barroco passou a ser considerado como uma arte de contra-reforma, justamente pelas qualidades da sua visualidade pictural, capaz de seduzir, convencer e converter o espectador, além de ter a função de retomar o prestígio da Igreja Católica na Europa. O Barroco também era empregado como arte catequética, que tinha o intuito de educar e moralizar os gentis das colônias descobertas no século anterior. Ou seja, olha como é que esse fio histórico é importante. Se a gente teve lá a literatura de informação, que a gente falou que dentre eles, dentre as características dessa literatura de informação, você tinha os padres jesuítas, que o objetivo deles era catequizar os índios, catequizar os gentis. Perceba que dentro da esteira dessa informação, quando a gente chega no Barroco, ó, eles mudam a chave da razão objetivo para emoção e subjetivo, mas o objetivo da arte continua sendo catequizar dentro das colônias, no caso, por exemplo, o Brasil, tá? Então o Brasil vai ter aquelas igrejas suntuosas lá, a ideia deles, dentre outras coisas, era que isso facilitasse na formação aí de novos cristãos católicos dentro da sociedade brasileira, tá? Brasileira, das colônias, né? Não tinha Brasil ainda. Então, o que acontece? Desse modo, é possível perceber que o século XVII marcou-se por uma arte vinculada à igreja e vinculada por ela com a finalidade de perpetuar seus valores a todos os cantos, seja no Velho ou no Novo Mundo. Em seu livro Conceitos Fundamentais da História da Arte, Wolfing traçou 5 categorias a partir das quais é possível discernir uma obra renascentista de uma barroca, sem, entretanto, fazer juízo de valor em relação a qual arte seria maior. Então esse aqui é um quadro bonitinho porque ele é específico no sentido de que
ele não diz tal arte é melhor do que a outra, ele só diz, olha, essa arte tem tal característica e essa aqui tem tal característica, só isso, tá? Então no Renascimento você vai ter algo mais linear e no Barroco vai ser mais pictórico. No Renascimento vai ser mais plano, no Barroco profundo. No Renascimento a forma vai ser fechada, no Barroco aberta. No Renascimento você vai ter uma pluralidade, no Barroco uma unidade. No Renascimento é mais claro, né? Até as pinturas, as cores, é tudo mais claro. Já no Barroco vai ser um pouco mais obscuro, tá? Então vamos seguir aqui, meu povo. Ele diz o seguinte, ó. O crítico Afonso Ávila é um dos maiores estudiosos do Barroco no Brasil. Explica como a linguagem barroca era propícia para divulgar os valores da Contra-Reforma. Então note que a linguagem é uma linguagem adequada para o fim que ela se propunha. Que qual que era o fim? Divulgar a questão da Contra-Reforma, ok? Uma vez que ela se sustentou sobre 3 alicerces de caráter estético ideológico. O lúdico, ou seja, os elementos de brincadeira, etc., a ênfase visual e o persuasório, de persuasão, de convencimento. Esse apelo a um aspecto pictórico de caráter lúdico e persuasório é comentado por Afonso Ávila, principalmente em relação ao barroco produzido onde? Aqui em Minas Gerais. A sensibilidade ótica do homem barroco das montanhas e a sua permanente busca de comprazimento dos olhos podia ser constatada, seja no aproveitamento das singularidades topográficas, ou seja, que é uma região de muita montanha, né? Minas é cheia de montanha, por isso que chama Minas, tá? No risco ousado da arquitetura, na elegância das fachadas, no ornato caprichoso das portadas, na decoração do interior da igreja, seja no colorido do ritual religioso, na pompa dionisíaca das festividades, na versatilidade cromática da indumentária, ou até em detalhes como a bordadura caligráfica, a fantasia das iluminuras dos livros das Irmandades e o artifício generalizado dos textos e inscrições. Então era uma profusão de cores e de formas. Lembram aqui que a gente acabou de falar que uma das características do Barroco é esse impacto de um monte de emoções visuais, que aí você vai ter um monte de cor, um monte de forma um pouco exagerada. Então você vai ter isso tudo em contraste com a igreja em Minas, em contraste com os altares, que não são aqueles altares clean, né? Visual clean, não tem, é um negócio muito pesado, cheio de cor diferente. Tudo, vamos dizer assim, tendendo ao exagero, né? Tudo tendendo um pouco a uma certa tendência de ficar rebuscada e por aí vai, tá? Então, ó, ele continua dizendo, a preocupação visualizadora do Barroco era persuasória, encantatória, buscava prender os olhos, transmitir quase sempre uma mensagem religiosa e dela convencer o espectador através do exemplo fericamente visualizado. Ou seja, o objetivo dessa confusão de imagens, de formas, coloquei para vocês aí, vai aparecer agora na tela aí para vocês, né? Nós vamos ver um aqui. O objetivo disso era inebriar, né? Era você fazer uma avalanche de cores, uma avalanche de formas, para que o sujeito ficasse meio assim extasiado, né? Vamos dizer assim, meio chocado com as coisas, e ele fosse convencido através da emoção para ir para a questão da religiosidade, tá? Então, a riqueza da arte barroca, segundo Feiner Reisbach, citado por Afonso Ávila, está em seu instinto de falar simultaneamente à vista, ao ouvido, ao tato, com essa espécie de modelado verbal, para fazer com que o sujeito participe inteiro mediante essas sensações de estremecimento de prazer. Então percebam que é o que eu estou acabando de falar para vocês. O objetivo do barroco não é te convencer pela lógica. Então, note, acabamos de falar, razão, subjetividade, literatura de informação vai descrever. Esses índios são parecidos com tal coisa, os índios são assim, assim, assado, de forma mais objetiva possível. No Barroco, eles vão tentar te impactar não através da explicação do que seria Deus, mas através de uma confusão de sentidos do sujeito ir numa cerimônia religiosa, ir uma missa, por exemplo. Alguém vai estar tocando um órgão, né, com a música profunda lá do Barroco, jogando incenso para acertar o nariz do sujeito, enquanto ele vê umas luzes, vê umas formas. Então, você está acertando o sujeito, vamos dizer assim,
através de várias sensações diferenciadas, tá? O objetivo é você pegar ele através das nossas 5 capacidades, na audição, tato, visão, etc. Então, isso se verifica não só na pintura dos tetos, nos retábulos da arquitetura das fachadas, no conjunto escultório das imagens devocionais das igrejas, mas também na literatura, como se comprova tanto nos poemas de Gregório de Matos, falamos dele logo no início aqui, nós vamos falar mais, e nos sermões do Padre Antônio Vieira. Note aí que eu estou mostrando para vocês, galera, como eu prometi aqui atrás, aqui, ó, uma fachada de uma igreja, tá? Essa igreja, mais especificamente, é no interior da matriz de Nossa Senhora da Conceição, em Sabará, Minas, aqui pertinho. Percebe-se por meio de detalhe a talha extremamente trabalhada, o gosto pela ornamentação, o desejo de Fausto com a preocupação de todos os espaços, a noção de profundidade. Então percebam, galera, ó, olha aí nessa parte onde tem aquele balcão ali, olha esse tanto de forma que você tem na parede, que é difícil até, mesmo quando você vai na igreja, nesse tipo de igreja, não sei na cidade de vocês aí, não sei de onde vocês estão assistindo, mesmo na igreja aí, qualquer que seja da cidade, no Nordeste tem algumas que são assim também, que são barrocas. Quando você entra numa igreja dessa barroca, quando você fica prestando atenção nas formas, as formas costumam ser bastante indefinidas. Então você presta atenção ali e tal, mas você não consegue saber onde começa um anjo, onde termina um anjo, começa um céu, onde termina uma trombeta e começa uma espada. É um negócio meio complicado, assim, é uma visão muito cheia de formas, que, assim, faz com que a sua vista fique ali viajando e você acaba meio que saindo de órbita. Então a ideia é essa. A ideia não é você transmitir uma informação muito clara, como numa igreja renascentista, por exemplo, o cara vai pintar lá, vai pintar os passos de Jesus na cruz, sei lá, de uma forma muito clara e muito didática, que você vai bater o olho e você vai identificar. O objetivo aqui é te pegar de outras formas, né? Você pode ver que nessa imagem que eu tô te mostrando aí, ó, você tem em primeiro plano o balcão, depois você tem outra coluna, depois lá no fundo você vai ter essa questão de profundidade, né? Isso tudo vai impactar visualmente, né? Isso tudo visualmente transmite uma certa emotividade para quem estiver vendo, tá? Então, o tipo de arte barroca nessa visão, ela também vai ser compartilhada dentro dos textos, tá? Então, os textos barrocos, que é basicamente o que a gente vai tentar trabalhar aqui, mesmo a gente trazendo essas questões das outras artes, porque cai, tá? Então é bem possível que eles coloquem um texto e coloquem uma foto, por exemplo. Coloquem um texto e coloquem uma pintura. Então eles costumam fazer isso, porque afinal de contas, galera, a prova, você não está fazendo uma prova de literatura, uma prova de português, você está fazendo uma prova de linguagens. Então na prova de linguagens, eles vão te cobrar linguagens. Então quando você está vendo uma pintura, quando você está vendo uma escultura, isso tudo é linguagem, tá? Então como isso tudo é linguagem, eles vão te cobrar a leitura disso também. Então, né, quando você for numa igreja aí da sua cidade, etc., esse tipo de igreja dessa época, tenta perceber que aquilo ali tudo está tentando te transmitir uma informação. Não é apenas e tão somente uma igreja velha. Não, ele está tentando te comunicar algum tipo de coisa, ok? Então, o que é que ele diz aqui na sequência? Ó, a Paranética, conjunto de sermões de Padre Antônio Vieira, exemplifica perfeitamente a arte barroca da Contra-Reforma, cujo objetivo foi a promoção da fé católica por meio de uma linguagem cultista e conceptista. Guarde esse nome, Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira, com certeza absoluta, é o maior expoente barroco do Brasil, talvez, muito provavelmente, o maior expoente da literatura barroca do mundo. Ele era, assim, um exímio orador, uma pessoa que era muito capaz de exercer essa dubiedade na hora de falar. Ele era muito bom em convencimento, né? Conta-se na história, por exemplo, que o Padre Antônio Vieira uma vez foi convidado por um rei na Europa para fazer uma competição defendendo o riso ou o pranto. E aí convocaram outro poeta lá que eu não lembro qual que é, mas o outro poeta, um teria que defender o riso, um teria que defender o choro, dizer que o choro é melhor do que o riso. O cara escolheu primeiro, ele defendeu o riso. O Vieira escolheu, depois, né, que só sobrou isso, e escolheu o pranto, e ficou com o pranto. E aí ele acabou lá dentro desse concurso de retórica, mostrando que chorar é melhor do que rir. Você vê o tamanho da capacidade do cara
de ter uma retórica de convencimento. Então, dentro ali de um concurso oferecido por um monarca, ele conseguiu provar, né, entre aspas, ali, como se fosse um advogado para a corte, que chorar é melhor do que sorrir. Você vê assim, um nível de que o cara era de convencimento. Então, ele era realmente muito bom. Os textos hoje, para ler, é um negócio mais complicado, porque os textos são mais duros, tá? A gente vai ver aqui alguns trechos. Mas guarde esse nome, porque apareceu lá Padre Antônio Vieira, você já tem que associar isso diretamente ao barroco, tá? E aí, mesmo que você leia o texto e não entenda absolutamente nada, você tem que saber que o texto está direcionado a esse tipo de linguagem mesmo. Às vezes você não entendeu nada, porque não era para você entender nada mesmo, porque o texto seria um texto mais complicado, mais subjetivo, tá? Às vezes. Então seria um texto cultista e conceptista. O caráter cultista da linguagem barroca está no seu exercício retórico de caráter lúdico e encantatório. Ou seja, é uma ideia para brincar com a palavra e para encantar quem está ouvindo. Às vezes, então, não é só para te convencer pela palavra. Então o sujeito às vezes lê e fala assim, mas eu não entendi nada. Mas porque às vezes não era para você entender, ok? Como o próprio nome indica, o cultismo é o exercício de culto à forma rebuscada, o qual justifica o emprego de várias sofisticações linguísticas para se alcançar todo o contorcionismo estético que se deseja. Ou seja, o cara vai pegar um trecho lá, ele vai rebuscar o texto todinho, fazer a frase ficar a frase mais Odorico Paraguaçu do mundo, não sei se você conhece, vocês devem conhecer, mas a palavra da forma mais rebuscada possível. Ao invés de falar simples, eles tentam falar do jeito mais difícil possível, mais bonito possível. Quando você espreme, às vezes não sai nada. Às vezes o cara só estava querendo falar bonito. Às vezes não estava querendo falar nada de prático, tá? Então, por isso que às vezes você lê um texto barroco e você não entende. A culpa às vezes não é sua, é do cara que escreveu. Às vezes o cara escreveu para não ser entendido mesmo. Ele escreveu só para o negócio ser confuso e ser bonito. Então, por isso que você tem que ter essa maturidade de você saber qual é o movimento do texto que você está lendo, tá? Porque acontece muito, o aluno chega lá, dá de cara com o texto barroco, é como se ele tivesse batido a cabeça na parede. Ele fala, não entendi nada, meu Deus, acabou a prova, não vou conseguir responder, calma. Se o texto é barroco, às vezes você não vai entender mesmo. E às vezes o texto não foi feito para ser entendido mesmo, tá? É assim que funciona, ok? Então o que ele fala na sequência aqui? Então você vai ter, entre os elementos que propiciam a reverberação da linguagem cultista, destacam-se o hipérbato, que é a inversão sintática que produz no texto efeito análogo ao das estruturas espiraladas da arquitetura e da pintura. Então essa figura de linguagem, o hipérbato, a gente já tem aula aí sobre isso, é uma figura de linguagem que ela trata de inverter as coisas, tá? E aí realmente, é claro, fica mais difícil de entender. Quando a gente inverte a estrutura, fica mais difícil de entender, é óbvio, né? Aliteração e assonância e anáfora, que geralmente usa intensa musicalidade do texto. Então, às vezes, o texto ele não quer te transmitir a informação de maneira lógica. Às vezes ele quer fazer uma rima para o texto ficar bonito, para ter esse som, essa aliteração, para ter uma assonância, como se fosse uma música. Você escuta uma música, às vezes, sei lá, em árabe, em japonês, você acha a música bonita, mas você não tem a menor ideia do que ela está falando. É mais ou menos nessa linha, só que em português. Então, às vezes, o cara vai colocar um texto lá que é todo rebuscado, é cheio de sons bonitos, mas no final das contas você não entendeu nada, tá? Então, na sequência, galera, ele vai dizer que a disseminação e o recolho, que corresponde à retomada das palavras como um ritornelo, contudo, a linguagem barroca não pode ser apenas cultista, porque senão ela não conseguirá cumprir com a sua função persuasiva, será mero exercício oratório, sem a capacidade retórica de envolver e de persuadir. Para que o envolvimento e a persuasão ocorra, a linguagem também deve ser conceptista, ou seja, deve explicar um conceito ou uma ideia abstrata por meio de uma imagem concreta. O conceptismo é construído, portanto, através de algumas figuras de pensamento, como analogias, comparações e metáforas. Então, às vezes, essas linguagens também, por mais que elas sejam assim, muito duras, muito difíceis de perceber, elas vão acabar fazendo algumas metáforas para que você, no final do dia, consiga entender mais ou menos o que esse cara está comparando, sei lá, o choro com alguma outra coisa. Então ele vai te convencer com duas pontas. Numa ponta vai te convencer com alguma figura alegórica que seja conceitual dentro da realidade e com a outra parte, com essa parte fônica, por exemplo, que vai te deixar inebriado, vai te deixar nocauteado e depois ele vai te explicar de alguma outra forma, tá?
Então, na sequência, ele vai dizer o seguinte, ó. Isso aqui tudo nós estamos dentro do Padre Antônio Vieira, tá, galera? Então ele vai dizer, para exemplificar a presença desses dois elementos na estrutura dos textos barrocos, tomamos como base o Sermão da Sexagenária de Vieira, pregado na Capela Real em 1655, com o intuito de condenar os próprios sermonistas em sua pregação. Em sua pregação, Vieira acusa os demais sermonistas de não estarem mais convertendo ou sensibilizando os fiéis devido aos excessos cultistas dos textos que vinham fazendo. Isso se dava porque estava pregando para si e não para os outros, pregando em nome da glória e da vaidade e não no recurso de resgate e de proteção dos fiéis. Segundo Vieira, os sermões estavam sendo produzidos de modo equivocado, porque retratavam vários assuntos e utilizavam uma linguagem extremamente verborrágica. Então aqui veja que já estava tendo, galera, um movimento dentro do próprio movimento barroco, que quando, igual eu falei, o movimento ele começa, ele vai se exacerbando, vai ficando cada vez mais focado e mais extremo num ponto só, e aí o próprio movimento ele vai tentando se corrigir. Né? Então o próprio Antônio Vieira, que era barroco, nesse sermão da sexagenária, ele está tentando dizer para os outros barrocos, galera, dá uma seguradinha aí, tá muito difícil o jeito que vocês estão tentando passar isso pro povo, né? Vamos lembrar que, na época, você tinha pouquíssimas pessoas que sabiam ler, pouquíssimas pessoas cultas, etc. E aí, obviamente, esse objetivo da conversão lá dos fiéis ele não estaria sendo alcançado, porque as pessoas estavam falando de um jeito tão difícil que ninguém conseguia entender, tá? Então, assim que ele estava dizendo, vamos tentar adequar a linguagem ao público, tá? Então ele continua, com esses dois desvios, o público assistia simplesmente ao espetáculo retórico, em vez de ser educado e convertido aos valores cristãos. Após salientar de o erro de não converterem mais almas, não era nem de Deus e nem dos homens, mas dos pregadores que agiam de má fé. Então Vieira aponta como deve ser escrito e pregado um sermão. Para isso ele utiliza uma linguagem completamente conceptista, pois traça uma analogia entre a elaboração do texto e a estrutura de uma árvore. Então o Padre Antônio Vieira aqui nesse sermão, vamos ler um trechinho aqui para vocês terem uma ideia, ele acaba nesse texto aqui tentando explicar de maneira didática para os outros pregadores como é que eles deveriam agir dentro do sistema de pregação, tá? Não nego nem quero dizer que o sermão não haja de ter variedades de discursos, mas esses hão de nascer todos da mesma matéria e continuar e acabar nela. Quereis ver tudo isso com os olhos? Ora vede. Uma árvore tem raízes, tem troncos, tem ramos, tem folhas, tem varas, tem flores, tem frutos. Então observe, aqui ele já está fazendo aquilo que o sujeito falou que a linguagem barroca faz, comparações, metáforas. As metáforas e as comparações, elas explicam muito bem, galera. Então assim, até você quando está aí estudando, se você tentar usar metáfora e comparação, tal coisa parece com tal coisa. O erro é você começar a achar que é tal coisa, então não é que é. Se você começar a usar tal movimento, a gente vai ver muito isso, por exemplo, quando a gente chegar no romantismo, o romantismo tem características muito parecidas com o barroco. Claro que não é o barroco, mas ele tem características parecidas, tá? Então note que o simbolismo também tem. Então note que quando você faz uma comparação fica mais fácil de você entender, tá? O risco é que às vezes as pessoas comparam e começam a dizer que é. Então comparar é diferente de dizer que a coisa é, tá? Então aqui ele vai comparar com a árvore, tá? Assim há de ser o sermão, há de ter raízes fortes e sólidas, porque há de ser fundado no evangelho, há de ser um tronco, porque tem de ser um só assunto e tratar de uma só matéria. Desse tronco há de nascer diversos ramos, que são diversos discursos, mas nascidos da mesma matéria e continuando nelas. Estes ramos hão de ser secos, se não abertos de folhas, porque os discursos hão de ser vestidos e ornados na palavra. Há de ter essa árvores varas, que são representação dos vícios. Há de ter flores, que são as sentenças e por remate de tudo. Há de ter frutos, que os frutos a fim de se tornarem o sermão. Então percebem que o Padre Antônio Vieira, então, nesse sermão, ele tá tentando ser, vamos dizer assim, o mais didático possível. E como é que ele está usando essa forma do didatismo? Metáfora. E note, qual que é a temática? Qual que é a temática central? Qual que é a linha mestra do barroco? Quando se trata de barroco, a linha mestra, a principal coisa que a gente está falando é
religiosidade, porque foi tudo centrado dentro desse universo religioso, inclusive até a forma de pagamento é oriunda da igreja, tá? Então, claro que as temáticas vão ser sempre nesse sentido. Aí aparece uma figura, galera, eu tô mostrando para vocês uma figura aí, do Padre Antônio Vieira se dirigindo aos gentios, né? Você pode ver que tem aí em cima da cabeça dele uma luz, como se ele fosse um santo, quer dizer, o cara não chegou a fazer uma auréola de santo nem nada, mas perceba que tem que ter essa indicação mais ou menos. E os gentios que eles estão falando aí, no caso, são os índios, tá? Então, porque era o que, afinal de contas? Era o objetivo desse tipo de obra, chegar nos gentios, chegar nos índios e, claro, difundir a fé dentro dessa cultura, que era a cultura aqui além mar dos portugueses, tá? Então, galera, Padre Antônio Vieira seria esse. Agora nós vamos ver o segundo ponto